Olá, meus amigos do canal. Estamos aí no nosso segundo episódio. No primeiro episódio a gente abrangeu assim bastante aspectos, né? Porque foi a apresentação do canalzinho e agora nós pretendemos daqui para frente focalizar em um assunto apenas para a gente poder pegar uma direção. E o assunto que eu tinha tratado com vocês na apresentação era a questão de Deus. Deus está com problemas. Nós precisamos orar por Deus, não é para Deus, é por Deus, não é? Porque alguma crise está atravessando Deus. Para começar, eu queria contar uma situação. Veja que não é uma ilustração, não é uma ilustração, é uma situação que aconteceu e eu, de certa maneira, acompanhei. O que foi? O que envolve a vida de um pastor jovem na época, que, segundo ele, Deus falou com ele. Então veja, Deus falou com ele que queria que ele entrasse na política. Isso já faz alguns anos. Então ele levou a igreja a orar, a igreja orou, houve confirmação para que ele fosse para a política. Muito bem, gastou-se dinheiro, se investiu, colocou em primeiro lugar os planos de eleição, a igreja ficou em segundo lugar. Passou o tempo, veio a eleição e na contagem dos votos, vocês já devem estar percebendo o que vai acontecer, né? E foi exatamente isso que você deve estar pensando aí. O que aconteceu? Ele não entrou. Ele não entrou. Ficou lá como segundo ou terceiro suplente. E para não dizer que Deus não falhou com ele, se não me engano, no último ano, o candidato que tinha entrado recebeu uma proposta para trabalhar numa secretaria. Eu não me lembro direito da história, mas aí o primeiro suplente abriu mão, o segundo suplente também já estava trabalhando num cargo, achou que não valia a pena abandonar esse cargo para assumir, e ele acabou assumindo lá por 1 ou 2 meses. E então Deus falou com ele. Deus tem falado com tanta gente, né, irmãos? E vocês que estão aí ouvindo o canal. É lógico que quando a gente fala desse assunto, muito mais religiosos ou pessoas da igreja se interessam por ele, mas como o canal está alcançando mais pessoas de diversas religiões, eu imagino, então é interessante, né? Deus então está com algum problema, porque Deus falou, a igreja se reuniu, houve vigílias, confirmações, palavras proféticas, etc. E no fim Deus não conseguiu realizar aquilo que ele tinha se proposto a fazer, ou seja, a colocar o cara lá. Né? O cara não entrou. Para não dizer que não entrou, quebrou o galho lá e ficou 1 ou 2 meses aí, que eu me lembro assim vagamente. Então é um momento para a gente parar um pouquinho, né? Então Deus não está com algum problema, porque não está mais conseguindo responder, né? É lógico, vocês estão percebendo um tom sarcástico e uma dose de ironia nas minhas palavras, é óbvio, né? Mas vocês que são de igreja, vamos levar agora para dentro da igreja. Vamos pegar um exemplo da igreja. Então vamos pegar lá um pastor, um líder, e ele chama lá o fulano, ele chama lá alguém. Vamos dar alguns exemplos, né? Para vocês que não conhecem muito o funcionamento da igreja, vou pegar um exemplo. O pastor, então, ele quer constituir alguém, por exemplo, para ajudar no ministério da diaconia, que é o serviço dentro da igreja, né? São os auxiliares pastorais dentro do serviço de assistência social, de visitação, etc., de acordo com aquilo que a Escritura, a Bíblia Sagrada fala. Ou um obreiro para ajudá-lo em visitação, tal. Então ele procura essa pessoa, eu vou contar para você como funciona. Ele procura essa pessoa e diz: fulano de tal ou fulana de tal, né? O irmão ou irmã, é o seguinte, eu gostaria muito de contar com você para tal ministério.
Aí a pessoa diz assim: eu vou orar para ver o que Deus quer para mim, o que Deus tem para minha vida, né? Se ele vai orar para Deus. Ele vai buscar uma resposta em Deus. Aí passa um tempo, ele procura essa liderança, esse pastor, esse líder da igreja e diz assim: olha, eu orei, Deus falou que é para eu aceitar. Deus falou para eu assumir, né? E passa um tempo, vamos dizer aí que esse aí é um mandato, vamos dizer que é um período do ministério de algum tempo, né, um cargo dentro da igreja, uma presidência, ou algumas igrejas não têm a presidência, ela é exclusiva do pastor, né, os sistemas de igreja democráticas, normalmente o pastor é o presidente. Então ele assume a vice-presidência ou um outro cara qualquer. Chega na metade do caminho, ele procura essa liderança ou faz uma cartinha, manda e diz assim: olha, eu busquei a Deus e Deus falou que é para eu parar, para entregar. Então é engraçado, Deus, ele buscou a Deus, aceitou e não vai até o final, porque Deus se arrependeu no meio do caminho, não sei o que deu na cabeça de Deus, e Deus falou com ele, ele buscou a Deus novamente, e Deus falou para ele: não, entrega, para. Então Deus desdisse, vamos, né, se é que existe essa expressão, mas vamos dizer assim, ele anulou aquilo que ele havia falado, né? Então são questões interessantes, e é lógico, né, gente? Como eu me apresentei no episódio primeiro aí, eu tenho uma formação teológica, que não é de se jogar fora, né? E a gente estuda muito a respeito da pessoa de Deus, dentro das nossas limitações, é óbvio que ninguém é capaz de estudar Deus. Deus é o Criador, nós somos criatura, mas dentro daquilo que a Bíblia abre a possibilidade de estudarmos, dentro daquilo que as experiências, né, e as ciências nos dão a oportunidade de estudar de Deus, tem a garantia de uma coisa: esse ser, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele não se arrepende, ele é justo, ele é santo, ele é fiel, ele é verdadeiro, etc, etc, etc. Então esse ser, ele não é como um homem, como a criatura que se arrepende e manda parar as coisas pelo meio do caminho. Ele não é como a criatura que busca e fala: Deus falou comigo que é para eu entrar na política porque ele vai ser comigo. E o cara nem eleito é. Onde está Deus nessa história? Ou então um outro pastor que há um tempo atrás, por ocasião daquele tsunami, ficou noites sem dormir, porque ele queria saber onde estava Deus, né? Se estava lá na cantatazinha de Natal que a igreja estava fazendo, todo mundo bonitinho, vestido, ensaiou para participar daquela cantata. Se Deus estava ali naquela cantata ou estava naquela destruição que varreu lá, se não me engano, na Indonésia, faz muitos anos isso já. Então, onde estava Deus? Eu posso garantir para esse cara que Deus está no mesmo lugar. Deus não muda de lugar. Eu já mudei várias vezes de casa. Deus não muda. Deus está no mesmo lugar. O endereço dele é o mesmo. As atribuições dele são as mesmas. Então, é lógico que nós temos aí algum problema ou psicológico dessas pessoas que dizem: Deus falou comigo. É muito forte isso, né? Olha, Deus disse que é para não me juntar com aquela pessoa. Olha, Deus disse que eu não tenho que ter amizade com aquele. Interessante, quer dizer, um Deus que traça julgamentos, um Deus que anula a própria palavra dele, né? Então é lógico, eu estou aqui usando um tom sarcástico, um tom irônico, e é lógico, Deus não tem problema nenhum, né? Deus é o mesmo, ele não muda, ele é imutável, não é verdade? Por isso que ele não se arrepende, como eu falo sempre para os alunos onde eu dou aula: Deus tem a história nas mãos, ele é o alfa e o ômega, né? Ele tem a história nas mãos, a linha histórica está nas mãos dele, então Deus não se arrepende. E aí nos leva a questionar essas supostas experiências que essas pessoas têm, não é? Porque como a pessoa diz: não, Deus falou para eu largar isso, que ele vai me dar aquilo. Passa um tempo, você fala: e aí, como é que está aquilo? Ah, Deus não me deu. Como? Deus falou. Deus garantiu, não é? Olha, Deus falou que é para assumir isso. Chega na metade do caminho: eu orei, Deus falou para eu abandonar. Ué, como é que pode uma situação dessa? Então, eu uso muita experiência que eu tenho dentro de igrejas, né? Eu cresci dentro de uma igreja evangélica e eu vi todas as espécies de
de situações que envolvem essa área de manifestações de Deus, que Deus falou. Então, gente, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está errada, ou vamos dizer assim, esses teólogos aí que atravessaram o tempo, que escreveram livros, que demandaram tantos estudos, ou eles estão errados, ou o próprio Deus está com algum problema, ou essas pessoas é que estão com algum problema. Como que você assume uma coisa e para pela metade do caminho? A não ser que seja uma coisa muito grave. Tem que ser alguma coisa muito grave, né? Alguma coisa assim muito chocante para que você possa parar no meio do caminho. No meu ministério pastoral, há um tempo atrás, numa reunião de juventude, um jovem perguntou para mim: você sentiu vontade de abandonar? Vontade a gente sente, né? Mas em primeiro lugar está aquilo que Deus falou. Se Deus falou vai até o fim, ou até a hora que eu mandar você parar, você tem que ir. Seja sorrindo, seja chorando, seja carregando fardos, seja sem fardos nas costas. Se Deus falou, você vai até o fim. Porque na verdade não foi um ser humano que falou, foi Deus que falou, né? Então é uma coisa assim que a gente parar um pouquinho para pensar, né? Eu acredito que essas pessoas, às vezes, elas devem ter algum problema psicológico, ou são levadas pela emoção, ou às vezes até mesmo Deus falou, não posso duvidar disso. Mas elas não entenderam direito. Deus falou, vai até o fim. Faça aquilo, olha, você está sentindo, você quer ir para isso? Vamos dizer, se passa comigo. Deus está me chamando para a política. Se Ele está me chamando, eu entrego tudo o resto. Por quê? Porque Ele está me chamando para uma coisa específica. Né? Se Ele está chamando, Ele vai abrir as portas. Se Ele está chamando, Ele vai comigo até o final. Então, essas questões, as pessoas ficam colocando, onde está Deus, essa catástrofe, esse tempo que a gente está gravando isso aqui, é esse negócio dessa pandemia mundial, onde está Deus? E nós esquecemos que Deus não fez bonequinhos, né? Nós não somos bonequinhos, nós somos seres que sabem escolher. Eu posso chegar hoje e falar, eu não quero dormir, quero ficar assistindo televisão a noite inteira, eu escolhi, né? Então existem coisas que o homem cava, o homem escolhe. Amanhã eu posso levantar com uma dor de cabeça, posso ter um problema de visão, se eu não estiver bem fisicamente, posso até ter uma inflamação, alguma coisa, sei lá. Se eu ficar na chuva e molhar minha roupa e eu deixar a roupa secar no corpo, eu posso pegar uma pneumonia, aí eu vou parar no hospital e vou culpar a pandemia, porque a pandemia é culpada, tal. Então existem coisas que o homem cava, não é? O homem cava. O homem é ganancioso. O homem é egoísta. Então ele está plantando uma sociedade assim. Nós vamos, de qualquer maneira, nós vamos ter a recompensa disso aí. Não pensa que não. Tanto aquelas pessoas que cavam, como os outros. E aí você pergunta, aí Deus? Deus está no lugar dele, fazendo as coisas dele, conduzindo a história da maneira dele, da maneira que ele escreveu a história. Então nós como seres humanos, nós aprendemos lá desde os nossos papais Adão e a mamãe Eva, nós aprendemos que a gente é bom jogar a culpa no outro, a culpa da mulher. O Senhor me deu essa mulher aí. E a mulher fala, o homem não vigiou, o homem não estava comigo, ele estava abandonado. Então, nós somos práticos, né, e craques em jogar a culpa nos outros. Mas Deus não. Deus, ele é imutável, ele é uma pessoa que está muito acima dos nossos pensamentos. E tentar alcançar o pensamento de Deus é inimaginável para uma criatura limitada. Então, quando eu ouço pessoas dizendo isso, eu fico pensando, né? Eu tenho todo o direito de pensar. Será que Deus falou mesmo? Será que essas pessoas imaginaram? Será que o emocional acabou abalando? Porque o ser humano tem muitos problemas assim, psicológicos, emocionais, não é verdade? Então, às vezes uma soma de tudo isso aí leva a pessoa a viajar, a divagar. Então, gente, eu quis propor esse tipo não vou dizer que é uma discussão, mas é algo para a gente pensar. Esse canal que eu senti vontade de criar para você pensar, né? Assim como eu penso, estou pensando, posso ter as minhas razões, você pode ter as suas, mas Deus falou comigo mesmo que era para parar no meio do caminho. Então a gente precisa questionar, né?
realmente Deus não está cumprindo aquilo, porque se ele fala vai até o fim, se você orou antes para fazer alguma coisa e Deus confirmou, como que no meio do caminho ele vai parar? Então fica aí essa reflexão. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso aí, né? Canalzinho tem lá para você curtir, se você gostou, se você não gostou, aqui é democrático. Como eu falei, às vezes uma pessoa vai assistir isso aqui uma vez, nunca mais na vida, ou vai querer ver o que está sendo falado, tal. E tem lá o espaço para os seus comentários, coloque seus comentários, eu podendo eu respondo e a gente vai. A ideia é travar aí um relacionamento, travar aí uma conversa legal. E a minha democracia não é a democracia comunista, né? Que tem que ser aquilo que o cara pensa e ponto final, né? Isso aí não. A minha democracia é aquela, você ouve a crítica, você ouve aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, aquilo que você acha que o cara não tem razão, você tem a razão, mas você ouve, porque todos têm o direito de fazer os seus comentários. Mas fica aí, gente. É uma brincadeira, né? Graças a Deus que Deus não tem problemas.